1 João, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Existem alguns que dizem que estas palavras não fazem parte da primeira carta original do apóstolo São João. Que quando ele escreveu, ele não escreveu essas palavras. Que isso aqui foi um acréscimo posterior. E falam isso tendo em conta evidências da história, de manuscritos. Agora, o que fazer quando nós temos algumas Bíblias que colocam estas palavras, outras Bíblias a colocam entre colchetes, trazendo a dúvida, colocam, mas duvidando, e outras as extirpam, ou seja, cortam esse versículo. Existem Bíblias aí mais modernas que não têm esse versículo. Como saber, então? Se nós formos investigar a história, se nós formos, vamos dizer assim, atrás dos manuscritos, para vermos, para estudarmos, talvez a nossa dúvida nunca vá ser resolvida. Talvez nós nem conseguiremos fazer este estudo. Não conseguiremos nem ir atrás do que é preciso para verificar. Porque a maioria de nós não sabemos o grego, não sabemos hebraico, não sabemos nem por onde começar. Mas é possível saber? Sim, é possível saber. E eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, como que é possível saber que estas palavras aqui, realmente, o apóstolo João, ele escreveu estas palavras de 1 João 5, 7. Como que nós sabemos que João escreveu estas palavras e que estas palavras foram cortadas e não acrescentadas do texto bíblico? Veja bem, a Bíblia, ela é um livro diferente. Ela é a palavra de Deus. Ela é obra não só humana, mas primeiramente divina. Porque Deus é o autor da Bíblia, ainda que ele tenha usado homens santos, falhos, pecadores, homens para escrever a palavra dele. E por isso, nós podemos dizer que a Bíblia, ela protege a própria Bíblia. E é certo dizer também que a Bíblia explica a própria Bíblia, porque é uma obra de Deus, primeiramente. E não só humana. Ela tem o lado humano, mas tem, primeiramente, o lado divino, porque ela veio de Deus. Então, a própria Bíblia explica a própria Bíblia e a própria Bíblia defende o próprio texto bíblico. Eu quero citar um exemplo aqui para você entender como que é possível nós chegarmos à conclusão que estas palavras do versículo 7 do capítulo 5 de 1 João, realmente João as escreveu. Uma vez, em 2021, eu estava fazendo uma pregação e havia ali umas 10 pessoas junto de mim, me ouvindo, na cidade de Mariápolis, São Paulo. E eu tinha 4 Bíblias. E essas 4 Bíblias, eu tinha doado essas Bíblias para alguns dos que estavam ali me ouvindo. Quando eu convidei a eles para abrir a Bíblia no livro de Hebreus, em 3 Bíblias tinham o livro de Hebreus. Mas uma senhora que tinha recebido a Bíblia me surpreendeu dizendo: esta Bíblia não tem o livro de Hebreus. E quando eu fui constatar, não tinha realmente o livro de Hebreus na Bíblia. Tinha sido uma impressão falha daquela Bíblia. Uma Bíblia que foi imprimida com falha. Faltou o livro de Hebreus. Vamos supor que alguém está dizendo: pega esta Bíblia, algum tempo depois, alguns anos depois, e alguém está dizendo que, por faltar Hebreus,
nesse exemplar da Bíblia, Hebreus não estava no original, vamos dizer assim. O que vai nos dar certeza que Hebreus estava ali? Ora, se nós pegarmos essa Bíblia que faltava Hebreus e nós formos no índice, lá no índice está lá marcando o livro de Hebreus. Então, pelo índice, pelo próprio livro, pelo próprio exemplar, nós vamos entender o quê? Que falta o livro de Hebreus, mas que foi uma falha. Que o livro de Hebreus ele foi tirado ali por uma falha da imprensora, ou uma falha humana, mas que o livro de Hebreus deveria estar ali. E que as Bíblias que contêm o livro de Hebreus é que estão certas. E aquela que falta o livro de Hebreus está faltando alguma coisa. Por quê? Porque no próprio exemplar que falta o Hebreus, o livro de Hebreus, tem lá o índice apontando. Então, o que é que nós temos que fazer para recorrer? A que nós temos que recorrer para entender a veracidade de 1 João 5,7? É nós consultarmos toda a Bíblia. E nós vamos ver, se nós lembrarmos da palavra de Deus, o que Jesus ensinou, por exemplo, na sua oração, no seu modelo de oração que nós chamamos de Pai Nosso. Ele ensina os discípulos a orarem e dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele poderia dizer: faça-se a tua vontade, assim na terra. Mas ele faz questão de dizer: faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Outro versículo aqui, outro texto, nós encontramos em Mateus 18, quando Jesus diz assim, o versículo 16, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Note que aqui fala da concordância na terra, mas fala também da concordância no céu. Nós vemos que onde o Senhor Jesus fala do testemunho na terra, ele também fala do testemunho no céu. Porque se há o testemunho na terra, tem que haver o testemunho no céu também. Tem que haver o testemunho no céu. Então, conhecer esses textos, e esses são só 2 que eu citei aqui, nos leva a ter certeza que se aqui o Espírito Santo deu estas palavras para o apóstolo João, porque embora foi ele que escreveu, mas as palavras é do Espírito Santo, ele não iria deixar faltar aqui o testemunho no céu. Ele falou do testemunho na terra e iria falar também do testemunho no céu. Porque importante é o testemunho na terra, mas o testemunho no céu é importante também. Então, por isso, nós podemos ter certeza, não pela história, não pelas evidências de manuscritos, e que alguns falam a favor, alguns falam contra, e pessoas muito capacitadas falam a favor, e pessoas muito capacitadas falam contra. Então nós temos que ficar com o quê? Com o que o Espírito Santo nos revela. E o que o Espírito Santo nos revela é que esse texto aqui, ele saiu primeiramente do Espírito Santo para as mãos do apóstolo João, que os escreveu, e graças a Deus chegou até nós hoje. E eu leio novamente, 1 João 5,7, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.